Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos aí à aula 19 de Física de vocês. Nessa aula 19, a gente vai tratar de conceitos aí de eletricidade. Basicamente, vamos dar início ao entendimento aí de eletrostática e introdução aos conceitos de eletrodinâmica, né? Essa aula é disponibilizada aí pelo curso do pré-vestibular da UFSC, Joinville, em parceria com a UDESC e com a Univille. Aí vocês já, quem acompanhou as últimas aulas aí já deve estar cansado de ouvir isso aí. Me apresentar para vocês, meu nome é Lucas Salviano, eu sou engenheiro mecatrônico formado aí pela UFSC Joinville, tenho muito orgulho disso e com certeza vou tentar aí estar passando o melhor nível de conhecimento aí para vocês hoje aí nessa aula. Antes da gente começar no conceito da aula já em si, tem um slidezinho aqui o objetivo da aula então hoje, né? O que vai ser? A gente vai ter uma aula hoje um pouco mais extensa, mas eu vou tentar passar o conteúdo para você de forma que não fique tão maçante assim. A ideia aqui não vai ser tanto explorar os devaneios matemáticos, mas mais passar realmente o conceito para vocês do fundamento de cargas elétricas. Eu imagino que vocês já tiveram alguma coisa, ou a maioria, eu imagino que sim, conhece algum conceito de eletricidade, alguma coisa de circuitos elétricos. Eu lembro que eu assisti algumas aulas atrás de vocês, e vocês viram alguma coisa sobre campos elétricos, campos magnéticos, mas hoje o conceito vai ser entender o fundamento das cargas elétricas, que é o básico do básico que a gente tem de toda a eletricidade, campos elétricos e potencial elétrico. Tudo bem? Já como primeira interação aí, pessoal, preciso da interação de vocês, que vocês podem ver aqui que o estado do professor de vocês está um pouco debilitado, que são 8h45 da manhã. Geralmente o professor de vocês acorda só às 10, então assim, triste, né? Mas eu vim aqui com certeza com muita alegria no coração aí para a gente ter essa aula. Então, com a primeira participação, eu quero que vocês mandem no chat aí de 1 a 10. 1 a 10. Qual é o conhecimento de vocês com a área de elétrica? A afinidade de vocês com a área de elétrica? Isso vai ser interessante porque isso vai medir um pouco quão a fundo eu vou nos conceitos que eu vou passar aqui ou quão superficial eu posso passar em alguns pontos. Então, 1 a 10 é a área de elétrica. Quem conhece, vou citar algumas coisas aqui para vocês já ir refrescando a memória. Quem conhece sobre resistores, capacitores, corrente, diferença de potencial, potência, máquinas elétricas, meu Deus, é tanta coisa na minha cabeça que eu vou falar para vocês que é loucura. Bom, por aí vai. Leis de Kirchhoff, lei das malhas, lei dos nós, Foi conhecendo ali de 0 a 10, bota ali no chat o númerozinho, tô vendo a galera botando aí, tá mediano. Tô vendo que a galera acordou, tá bem tranquila aí, bem modesta, né? Ninguém botou ali, não, conheço muito, conheço mais ou menos, tá para passar. Até agora ali pelas notas, se fosse fazer uma prova, todo mundo passou. Beleza, tá tranquilo. Então, antes um pouco mais ali sobre mim, sei que pode parecer um pouco chato, mas eu acho importante falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. Imagino também que muitos professores já tenham passado, mas bom, continuando um pouco da minha apresentação, me formei em engenharia mecatrônica. Para quem não conhece o curso, engenharia mecatrônica ela é um misto de muitas coisas que não, às vezes parece que não tem uma direção certa, mas eu gosto muito desse curso porque ele te dá muita liberdade de escolher qual área você quer atuar. Então, a mecatrônica, a engenharia mecatrônica que nós temos aqui no campus, ela tem 3 focos principais. Ela tem o foco de controle, programação e elétrica de potência, ou eletrônica de potência, no caso. Seria elétrica e eletrônica de potência.
Eu hoje atuo na área de programação e eletrônica de potência e tá dando esse conteúdo para vocês aqui hoje, para mim é muito legal, porque essa disciplina, esse conteúdo é referente à disciplina de Física 3 na universidade, que é a disciplina de eletromagnetismo. E foi uma das únicas disciplinas na universidade que eu reprovei. Eu fiz 2 vezes essa disciplina. E, por mais engraçado, ela é a base do que eu trabalho hoje. Então, sabe aquela coisa de que você gosta tanto de uma coisa que você faz 2 vezes? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, eu entrei na universidade em 2015/2. Eu fui estudante de escola pública toda a minha vida, todo o meu ensino médio, todo o meu colegial. E foi interessante como eu vim parar na UFSC Joinville, porque primeiro que não era do meu conhecimento que tínhamos uma UFSC aqui em Joinville, né? Eu, apesar de morar em Santa Catarina há um bom tempo, eu sou do Ceará, mas eu morava já em Santa Catarina há uns 10 anos antes de entrar na universidade, mas eu sempre conhecia em Florianópolis, né? E quando eu fui olhar lá no vestibular, tinha as opções lá, aí eu achei o nome mais legal que tinha, porque eu queria ou automação ou ciência da computação na época, não, engenharia da computação. Mas engenharia mecatrônica tinha o um nome mais legal. Eu falei, eu vou fazer esse curso aqui, eu vou me inscrever aqui, deu tudo certo. Mas foi exatamente esse sentimento. Quando eu cheguei, quando eu passei, eu lembro exatamente que eu fui descobrir que era em Joinville depois que eu passei, porque eu fui olhar para fazer a matrícula e falei, Joinville, mas não é Florianópolis não, deve ser um bairro. Aí eu cheguei aqui, eu estava no norte do estado. Mas é bom, estou aqui até hoje, já faz 6 anos aí que eu estou na cidade. Eu lembro exatamente do meu sentimento no primeiro dia da universidade, porque para mim era uma realização inacreditável. Porque eu comentei com o professor Diego antes de vir para cá, eu sei que todos vocês são alunos de escola pública, e para mim sempre foi me dito que quem faz escola, quem faz universidade é aluno de escola particular, é quem paga cursinho todo mês, é quem fica estudando 2 anos, principalmente engenharia, medicina, enfim, esses cursos um pouco mais concorridos. Mas eu vou dizer para vocês que, bom, eu entrei e eu me formei, e eu vi muita gente que entrou de escola pública também se formando. Eu vi também muita gente de cursinho reprovando, e também vi muita gente de cursinho se formando também. Não é um pende mais para um lado ou pende mais para o outro. Mas eu vou dizer para vocês que eu vou dar uma dica para vocês sobre para quem vem de escola pública, mas eu vou dar 2 questões, uma questão na realidade que é um pouco complicado, que vai ser complicado para vocês, tá? E isso levem para a vida de vocês. Quem veio de escola pública e entra na universidade, pode parecer que não, mas você vai ser mais cobrado, tá? Porque você vai ter uma cobrança interna dos próprios outros alunos, eu diria assim, ou da própria comunidade acadêmica, por tipo assim, cara, você entrou por cota de escola pública, eu fui aluno cotista de escola pública, tá? Você entrou por cota de escola pública, você está tirando a vaga de alguém aqui que deveria ter entrado na geral. E essa cobrança existe, tá? Mas assim, não é uma coisa descarada, não é como você fosse discriminado por você vir de escola pública, mas eles vão realmente querer saber se você mereceu aquela vaga, sabe? E eu digo para vocês que, em questão, não confundam a inteligência que vocês têm com o conhecimento que vocês têm. São 2 coisas diferentes, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa aula de cálculo, eu sentei e a professora botou no quadro um seno, eu não sabia o que era um seno. Eu falei, olha só, eu não sei o que é um seno, eu não sei esse círculo trigonométrico, eu não sei o que é. Eu não sei o que é um seno, eu sei o que é um seno, eu não sei quem começa em 0, quem começa em 1. Mas eu falei para ela assim, se você me mostrar uma vez, só precisa você me mostrar uma vez, aí eu vou entender e eu vou saber. Por quê? Porque eu não tinha aquele conhecimento. O que a professora de matemática no meu ensino médio passou, ela passou um determinado nível de conhecimento que foi muito reduzido, com certeza, e é geralmente do que o cara que aprendeu em um cursinho ou numa escola particular, porque ele passa horas aprendendo aquilo, ele estuda de manhã e de tarde,
ele sempre tem alguém do lado dele, é uma dedicação e blá. Mas isso ele está gerando conhecimento, ele está expandindo a área de conhecimento dele. Mas o nível de inteligência de vocês, comparado a qualquer pessoa, é o de vocês, cara. Se eu chegar aqui e explicar uma coisa 3 vezes, o que vai definir se você vai conseguir entender ou não é a inteligência de vocês. E aí aqui vem esse conceito muito importante que eu quero que vocês entendam hoje e fiquem com ele. Entre você entender uma coisa e você estudar uma coisa. Você estudar uma coisa é algo que você vai gravar ou você vai... Não, beleza, legal isso aí. É algo que alguém vai lhe falar, não, ó, para fazer resolver esse problema, você vai fazer assim, assim, assim. Beleza, beleza. Você estudou aquilo ali, vai chegar na prova, pau. Na outra semana você não vai lembrar provavelmente disso. Mas quando você entende alguma coisa, quando alguém te explica alguma coisa, você fala, não, eu entendi por que você fez assim, eu entendi por que chegamos nesse resultado e isso faz sentido. Lembre-se sempre, na física, tudo faz sentido. Tem que fazer. Se você chegou no resultado dizendo que G é positivo, G nunca vai ser positivo, cara. Não faz sentido. Não cometa esse erro. Eu cometi esse erro. Na minha primeira aula de Física 1, eu cometi esse erro. Eu falei, professor, mas a aceleração aqui vai dar positiva. Ele falou, cara, mas a gente está tratando de um peso. Como é que a aceleração vai dar positiva, cara? O peso está caindo, cara. G não vai dar positivo. Você fez errado. Eu falei, não, mas aqui está certa a conta. Aí ele falou, cara, tudo tem que fazer sentido. A gente está tratando de física. E física, as coisas fazem sentido. Isso é maravilhoso na engenharia, isso é maravilhoso nas exatas. Não sei se todo mundo aqui vai querer fazer engenharia, fazer exatas, fazer qualquer outro curso, mas isso vale para o conhecimento no geral. As coisas elas têm que ter um porquê e tem que, cara, tem que ter. Nunca aceite alguém chegar e falar para você é assim porque é assim. 2 é mais 2 é 2, sei lá, 4, enfim, qualquer número. E é assim. Mas por que é? Não, eu estou dizendo. Aí o cara chega, não, vai ter um teorema estudado e tal. Eu falo, é outra coisa. Aí a gente é outro papo. Beleza? Só essa introdução rápida para vocês, para acordar todo mundo, tentar dar uma motivada em vocês e falar que é difícil, não tem como falar que não é. Você vai ter 2 vezes mais dificuldade, porque você não vai estar preocupado só com a aula, você vai ter que estar preocupado com a sua permanência na faculdade também, porque isso é um grande problema. Mas eu posso dizer para vocês que hoje a Universidade Pública, a UFSC, que é o que eu tenho conhecimento, ela tem um programa de bolsa de permanência estudantil para os alunos, e eu fui bolsista a minha faculdade inteira, desde o 2º semestre até o 10º semestre, eu consegui ter essa ajuda da universidade. Assim, sendo bem honesto, não é o suficiente para te manter, mas ela te ajuda muito. E se você, tipo, procurar uma monitoria, procurar alguma outra coisa, dá para fazer, beleza? Então, depois dessa aula pré-coach, a gente já pode começar, mas antes dessa frase inspiradora, eu tô inspirado, cara. Eu fiz esse slide aqui, eu tava inspirado. Eu falei, cara, aqui agora eu vou fazer eles aqui, ó. Uou! Bater palmas. É isso aí. Essa frase, ela foi o que me fez... Confesso para vocês, ela foi o que me fez concluir a faculdade. Porque o curso não é fácil. As coisas não são fáceis e eu digo para vocês, cara, contem com as pessoas ao redor de vocês, tá? Isso antes e depois do cursinho, tudo bem? Não é porque o seu amigo ele vai disputar, ele vai fazer o mesmo vestibular que você, que ele vira seu inimigo naquele momento, tá? Não, de forma alguma pensem assim. Estudem, quanto mais você puder, estudem em grupo, se ajudem, conversem. Porque quando você está sozinho, olha o que está escrito lá, você vai ter uma ideia de alguma coisa, mas você não vai conseguir discutir ela, você não vai colocar em xeque o seu pensamento. Isso é sempre importante, você tem que colocar em xeque o seu pensamento. Você nunca pode acreditar que tudo que você está falando é 100% verdade. Você tem que trabalhar aquilo, você tem que pensar sobre aquilo, tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos começar o nosso tema aqui mesmo. Tá todo mundo bem? Todo mundo acordado por aí? Se vocês dormirem em algum momento aí, só fala assim, ó, tô dormindo aqui, dá calma aí, vou pegar um café, tudo bem? Coach. Hoje eu tô coach, cara. Eu não tem como. É complicado.
Vamos lá. Depois eu ainda falo um pouco mais de code para vocês, não tem problema. Não fiquem tímidos, é só o começo. Então a gente vai falar sobre cargas elétricas, né? Como todo conteúdo, o professor Diego tem muito esse costume, e eu gosto muito disso, ele sempre dá um contexto histórico do que a gente está trabalhando, do que a gente está estudando, né? Então, a história por trás das cargas elétricas, ela surge na Grécia no século VI a.C., quando alguns filósofos, alguns estudiosos ali, eles encontram um material chamado âmbar, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, que nada mais é do que um fóssil de vegetais, digamos assim. É um material, até então. E eles perceberam que ao você atritar esses materiais, ao você raspar um no outro, eu não sei o que na história tem esse esquema, né? O cara vai até essas pedras brilhantes aqui que eu vou fazer com isso aqui. Eu vou raspar uma na outra, vamos ver o que acontece aqui. Aí eles perceberam que o que acontece? Isso aqui é muito bonito, está brilhando, eu vou raspar aqui, vou fazer algumas coisas, deve acontecer alguma coisa. E não é que aconteceu. Quando eles fizeram isso, eles atritaram esses âmbares um no outro, eles perceberam que essas pedras elas começaram a atrair pequenos objetos, pequenos galhos, pequenas folhas, alguns outros corpos ali minúsculos, eles começaram a atrair esses objetos. Então, virou mágica, né? Então, o negócio que virou mágica, porque como assim eu tenho duas coisas inanimadas, eu tenho duas pedras, que ao eu fazer um determinado movimento, ela simplesmente começa a atrair as outras coisas, né? Isso foi, historicamente, o primeiro registro que se tem da experimentação do conceito básico de cargas elétricas, né? Do conceito básico de eletricidade. Mas a eletricidade, como a gente conhece, ela foi começada a ser explorada só lá no século XVI. Vejam quanto tempo isso passou e em quanto tempo a nossa energia a combustão, nossa energia a vapor aí foi tão suficiente, né? Não suficiente, mas a mais usada. E no século XVI começaram as primeiras pesquisas aí sobre o que realmente era energia elétrica, né? Porque até então a dependência no carvão e tudo mais, uma poluição imensurável, né? Não que na geração de energia elétrica, nos primeiros passos com os primeiros geradores, eles também não eram a combustão, mas é claro que a cidade não precisa ficar toda preta e, como vocês vê nos filmes aí, aquela loucura que era na Revolução Industrial. E é sobre esses fenômenos aí retratados e estudados que a gente vai estudar um pouco hoje, tá? Então, quais são os tipos de carga, né? O que aconteceu quando esse cara atritou esse âmbar um no outro? A matéria, ela é constituída, vocês sabem, então, de átomos, né? Até então a gente já está na aula 19 de física, isso, já tiveram até aula de química e tudo mais. Mas é sempre, inclusive, vai valer para essa aula inteira, tá? Sempre que eu falar alguma coisa que eu falo assim, vocês já sabem disso e alguém não souber, só manda no chat aqui, ó. Sei não, hein? Pode botar até uma interrogação. Sei não. Manda assim, só para jogar no ar. Ou manda interrogação, só a interrogação já tá valendo. Que aí eu sei que vocês não sabem ainda, então eu vou falar aqui, mas eu não vou citar nomes, podem ficar tranquilos aí, pode mandar algumas interrogações aí se quiser. Tá tudo aberto aqui. A qualquer momento aqui eu tô no chat, aqui, tô no slide. Tô em duas telas, na maravilha tecnológica aqui, então eu tô vendo aí o que vocês estão falando e a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem no chat que assim, o mais breve possível, a gente resolver a dúvida de vocês, melhor fluir a aula. E eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, tá? Então, existem no átomo os prótons, os elétrons e os nêutrons. Essas partículas, no caso, né?
elas têm diferentes propriedades. Os nêutrons, ele é uma carga carregada neutra, no caso. Então, ele não tem... ele não é mais positivo ou mais negativo. Ou, no nosso caso, como a gente fala, ele não é carregado negativamente, nem carregado positivamente. Ele é uma carga neutra, ou seja, as cargas positivas e negativas dentro de um nêutron estão equilibradas. Para cada carga positiva, eu tenho uma carga negativa. Nos prótons, ele está carregado positivamente. Então nos prótons eles têm mais cargas positivas. Sim, tem mais cargas positivas e menos cargas negativas. E nos elétrons, eles estão carregados negativamente. Eles têm mais cargas negativas e menos cargas positivas. Então, significa que no próton, ele ganhou mais prótons. Ele ganhou mais prótons de algum momento. Ele era um nêutron e ganhou mais prótons e ele virou um próton. Não. As cargas que caminham entre essas partículas, vamos falar assim, caminham, que elas circulam, são sempre cargas negativas. As cargas positivas, elas são inerentes da partícula. Então, se uma partícula tem, digamos, 16 cargas positivas, ela vai ter 16 cargas positivas sempre, tá? Isso é muito importante para a gente entender lá no futuro, nas próximas aulas, quando a gente for falar de corrente elétrica. A carga que viaja entre os elementos é sempre a carga negativa. É sempre o elétron. Tudo bem? O próton, paradinho. Beleza. Então, quando eu falei os prótons têm mais cargas positivas, na real, o próton ele é a carga positiva, o elétron ele é a carga negativa. Um átomo carregado positivamente significa que ele tem menos elétrons, ele perdeu elétrons, e um átomo carregado negativamente, ele tem mais elétrons do que prótons, né? Não, próton em si já é o átomo. O átomo, ele tem mais ou menos elétrons. Então, os elétrons são os que viajam pelo material, enfim, esse conteúdo é da próxima aula, não vou... Sei que vocês estão ansiosos aí para ver sobre isso, mas eu não vou dar spoiler hoje. Muito, no caso, né? Porque a gente vai acabar falando. E esses tipos de corpos, eles são classificados em 3. Se vocês olharem na apostila de vocês, vai estar escrito 2, mas na realidade são 3. Nós temos materiais condutores, semicondutores e isolantes. Qual que é a diferença entre eles? Os mais fáceis são os condutores e os isolantes. Os condutores, eles têm uma grande facilidade em liberar elétrons. Os elétrons, eles caminham livremente no material. Mesmo um material condutor, como o cobre, por exemplo, que é o que vocês veem na fiação da casa de vocês, mesmo ele estando estável, com o mesmo número de cargas positivas e negativas, mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, o cobre, os elétrons caminham livremente pelo material. Ele já é uma característica dos metais condutores, os elétrons ele ficam ali circulando. Eles não estão paradinhos, eles estão agarrados um próton e um elétron. Eles estão uma nuvem de elétrons que a gente fala. Estão circulando dentro do material. Os materiais isolantes já é o contrário. A força de atração entre um próton e um elétron no átomo, ela é muito forte. Então, o próton lá e o elétron está assim, ó, pum, agarradão. Para você soltar esse cara aqui e passar para frente, porque o que é a corrente elétrica, né? O que é a interação? É você desprender um elétron e fazer ele viajar para outro lugar. Para você fazer isso em um material isolante, é muito difícil, você precisa de muita força. Tá? A gente tem ótimos materiais isolantes aí, como a borracha, como, enfim, outras questões que, basicamente, para você fazer esse elétron se desprender do próton, você precisa de uma energia muito grande, né? Por isso eles são classificados como materiais isolantes. E materiais semicondutores, que é uma das coisas mais legais aí, que é o que faz o seu iPhone, iPad, Motorola G,
seu videogame, seu computador, é a base de toda a eletrônica, porque esses materiais, eles facilmente você consegue alterar a característica dele de condutor para isolante. Ué, mas como assim? Significa que esse material, dependendo do tipo de excitação que você faz nele, dependendo do tipo de força que você aplica sobre ele pode ser um condutor ou ele pode ser um isolante. Isso, meninos e meninas, senhoras e senhores, é a base de toda eletrônica, porque isso, se vocês perceberem, isso é uma chave elétrica. Uma hora ele está ligado, conduzindo energia, uma hora ele está desligado, isolando a energia. Mas, e por que a gente está comentando sobre isso, né? A importância desse tipo de materiais aqui. Tudo bem até aqui? Todo mundo acordado? Vamos lá. Quem é que está acordado aí? Manda um salve aí para a gente no chat. Vamos pegar aquele café, dar um gole no café, vou dar um gole no meu suco de laranja aqui para vocês. Bebam suco, comam frutas. Manda um salve aí para nós. Salve aí, galera. É isso aí. Tá todo mundo bem ainda. Vamos dar. Então, o que aconteceu quando os gregos lá, muito loucos, pegaram essas pedras brilhantes e começaram a tritar elas, né? A raspar umas sobre as outras. Aconteceu o seguinte: como você tinha dois materiais, e ele era um material tecnicamente condutor, você tinha facilidade em desprender os elétrons do átomo. Quando você atritou esses caras, o que você fez? Você desprendeu elétrons de um material, seja, no caso ali do nosso exemplo do slide, tem o vidro e o algodão. Você desprendeu o elétron, no caso do nosso exemplo, do vidro, e está passando ele para o algodão. É como se o algodão estivesse pegando o elétron. Você atrita bem e o algodão vai pegar o elétron do vidro. Vai roubar o elétron. Tá fazendo força aí, filho? Você pode pensar fisicamente como se realmente você estivesse raspando e o que vem ali é o elétron entrou no material, pum, tô aqui no material agora. Aí você atritou aqui bem, esquentou ali, quase saindo fumaça ali o negócio, pum, separou o material. O que aconteceu? O elétron deu tempo de voltar? Não deu tempo de voltar. Logo agora a gente tem um material carregado negativamente e um material carregado positivamente. Esse material carregado negativamente, o que aconteceu? Ele capturou mais elétrons do outro material, então agora ele não está mais equilibrado, ele não é mais equipotencial, ele não tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, ele tem mais elétrons do que prótons, então ele está carregado negativamente. Já o outro material, que cedeu elétrons, ele tem mais prótons do que elétrons, mas ele está agora carregado positivamente, tudo bem? Isso é uma forma de eletrização. Essa foi a primeira forma que a gente descobriu, apesar de que na época não se fazia ideia para que isso servia, né? Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, porque hoje eu estou reflexivo com vocês, acho que é porque eu acordei muito cedo. Se vocês pensarem, imaginem agora o quanto de coisa que a gente descobre hoje, que no futuro vai ser tão útil que a gente vai falar e olhar para trás e cara, os caras eram muito burros, não é possível. Não é possível que a humanidade consiga viver sem isso aqui. Isso aqui claramente, isso aqui é visível. Como é que o cara descobriu o conceito elétrico, mas foi demorar 10, 15 séculos depois para utilizar isso para alguma coisa? Para hoje a gente, quando falta luz em casa, pelo amor de Deus, é caos total, né? Blackout aqui é loucura. Bom, mas esse não é o único processo de eletrização que a gente tem. A gente pode ter outros tipos de processo de eletrização. Isso aqui, obviamente, foi descoberto aí com o passar dos séculos aí, né? O segundo mais comum é a eletrização por contato, bom, o que acontece aqui, né? Se eu tenho um material neutro, ou um corpo neutro e um corpo carregado, se esses dois materiais forem condutores, vejam bem, se esses dois materiais forem condutores, se for material isolante, o que vai acontecer? Você vai aproximar. Se o campo não tiver força suficiente para capturar os elétrons do outro material, você tirar ele não vai fazer nada.
Tipo, ele vai ali tentar fazer uma forcinha, mas não desprender um elétron. Então, de materiais condutores, tá? Aproximou o material carregado negativamente nesse caso. Se ele está carregado negativamente, o que ele vai fazer? Encostou no cara. É como se você desse um soquinho aí. Soquinho no seu brother ou na sua brother. Enfim. Deu um soquinho no cara. Mano, tomei o mal. Tomei 2 litros de Todd. Tu não quer 1 litro de Todd aí para dividir comigo, não? Para nós ficar na moral. Eu tomo 1 litro de Todd, você toma 1 litro de Todd. Os dois vão ficar meio baqueados. Mas assim, a gente pelo menos divide esse problemão aí. Aí o cara, como é muito seu brother, ele vai falar, beleza, vamos dividir isso aí. Então você chega meio baqueado para ele, deu uma encostadinha, um soquinho, entregou o litro de Todd na mão dele. Agora, os dois estão carregados negativamente, só que em quantidades menores. Então, você tinha lá os seus 2 litros de Todd, você tinha lá seus 16 elétrons livres a mais flutuando sobre o seu material. Para buscar o equilíbrio, as duas cargas dividem essa quantidade de energia. Ah, dividem igualmente? Não necessariamente. A gente vai ver que isso depende de alguns fatores daqui a pouco. O último, intuitivo, talvez, será que Lucas, o microfone ficou um pouquinho ruim. Eu acho que talvez está arrastando na blusa. Isso. Muito sorry. Voltamos aqui. Tudo certo. Qualquer coisa me avisa aí, por favor. O último deles, vou até deixar um pouquinho mais assim. O último deles aqui é a eletrização por indução, né? Por que eu falo que ela não é a mais intuitiva? Porque ela envolve um processo a mais, digamos assim, que você vai ter que fazer. O que ela envolve, né? Além de você aproximar o material carregado de um material neutro, você vai ter que, em um desses dois materiais, no nosso caso ali do slide, a carga B, o corpo B, você vai ter que colocar ele em um referencial neutro, que no nosso caso é o terra. Agora vamos entender bem o que está aí, né? Porque aí está um conceito que até para muita gente que já está avançado no curso, às vezes não entende bem o que está acontecendo. Eu falei, como assim o cara está no terra? O que significa o terra? O que é o referencial neutro? Por que a gente usa o terra? Bom, a gente usa o terra porque em todo lugar que a gente tiver na Terra, a Terra é um referencial, correto? A não ser que a gente esteja no mar. Mas aí é outro esquema. Porque se você usar a eletricidade no mar, você usa outro referencial, por exemplo, para a própria embarcação. Mas você precisa de um lugar grande que consiga lhe fornecer ou absorver muitos elétrons. Que a sua interferência de carga seja ínfima para ele. Tipo, então o que está acontecendo ali na imagem, né? Eu tenho um material carregado positivamente. Eu vou aproximar do segundo material. Por uma propriedade que a gente já vai estudar daqui a pouco, esse material carregado positivamente, quando chegar próximo desse outro material, ele vai atrair os elétrons, as cargas negativas, e vai repelir as cargas positivas. Bom, mas você falou para mim, então, que os prótons, eles não se mexem. Os prótons, eles ficam tranquilinhos na deles ali. Quem se mexe, quem caminha sobre o material são os elétrons. O que vai acontecer? Os elétrons, eles vão tender a vir para a borda do material. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco. Então, como é que você faz esse processo de eletrização? Você coloca ele no terra, que é como se você estivesse expandindo o seu material. Você faz uma conexão, porque a Terra ela também tem prótons e nêutrons e tudo mais. Prótons e nêutrons e elétrons. E você faz com que, como você está chamando esse material, você está chamando os elétrons, você fala assim, elétrons, vem cá pertinho. Chama, vem. Você vai começar a puxar elétrons da Terra também. A Terra vai começar a te fornecer elétrons, porque ela vai ver assim, o material, cara, tá faltando elétron aí para ti? Não, eu tô mandando aqui, tá suave. Vai mandando os elétrons. E a outra carga vai puxando os elétrons. E a Terra não está entendendo nada, mas para ela tanto faz. Ela tem tantos elétrons e tantos prótons que ela entregar alguns elétrons ou absorver alguns elétrons, para ela não é nada. Por isso que a gente chama ela do nosso referencial Terra.
ela é o ponto de cálculo que a gente tem, o ponto neutro, porque ela consegue fornecer e absorver quantos elétrons você precisar para o seu circuito funcionar. Mas quando eu falo circuito, a gente vai entender melhor o que é isso na aula que vem. Então, o que você faz? Começou a absorver elétrons da Terra ali, você está excitando o outro material para que as cargas elétricas venham para o canto do material, digamos assim, e aí você corta o referencial Terra. Quando você faz isso e você retira o material, os elétrons que iam voltar para a Terra, para aquele material B ficar equipotencial de novo, estabilizado de novo, ele não vai conseguir voltar mais, porque o caminho que ele tinha para voltar para a Terra, aquele elétron que ele absorveu, não existe mais. Aí ele vai ficar, bom, já que eu não posso mais voltar, eu vou ficar por aqui. Então, essa é uma forma que você tem de eletrizar o material, e você vai ter um material carregado de uma forma e um outro material carregado de outra forma. Deu para entender? Tá todo mundo bem até aqui? Como é que estamos aí? Eu vi que teve mais gente que chegou agora. Galera, pessoal, bem-vindos aí. Hoje vai ter uma provinha para vocês aí, vai valendo... Não tem nem como falar, porque a gente está online. Se tivesse presencial, dava para mandar uma dessa, mas bem-vindo aí, o pessoal que está chegando agora. Peguem o seu café, a sua bolacha, sua traquinas, juntem-se a nós nessa emocionante busca pelo conhecimento, seja aqui, sábado de manhã. Mas tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Como é que estamos aí? Deu para entender conceito de eletrização, cargas elétricas se movendo, elétrons se movendo pelo material, absorvendo elétrons, puxando elétrons da Terra, contato, aproximação por indução. No caso, por indução, qual é a diferença de indução e de condução? Você não encosta o material, você só aproxima ele. Beleza? Tá tudo ok? Vocês estão muito quietos. Estão muito quietos. Manda aí um joinha. Manda um joinha aí para nós. Não dá para mandar joinha aqui, não dá para mandar emote. Mas manda um... Enfim, tudo certo, tranquilo, tudo ok. Tá beleza, tá beleza. Ah, dá sim. Olha aí. Cadê o joinha no chat para nós? Manda o joinha no chat para nós. Aí a galera tá. Aí a galera tá. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Isso aí. Vamos embora. No Windows mais. Beleza. Então, nosso primeiro probleminha, mas como eu falei para vocês, a gente vai fazer algumas contas hoje, mas mais a ideia é discutir sobre os temas mesmo. Eu quero que vocês compreendam do que a gente está falando, tá? As contas nessa parte de elétrica e eletricidade, essas iniciais, importante frisar, elas são simples. São geralmente equações até que simples, ó, tem uma fração ali no meio, geralmente. Você fica trabalhando ali os conceitos, jogando para um lado, jogando para o outro. Mas é pegar valor e substituir, pegar valor e substituir, pegar valor e substituir. Então, eu preparei para vocês aqui, trouxe os exemplos da apostila para vocês, para a gente ir discutindo aqui e falando, quero que vocês entendam realmente. Mas antes disso, não sei se alguém já mostrou para vocês, a gente vai ver uma simulaçãozinha aqui no PHET, ou PHET, não sei exatamente como pronunciar esse nome, mas isso é um site da Universidade do Colorado, que ele tem algumas iterações aí para a gente físicas, né? Então, ao decorrer da aula, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas aí. Quem é aluno do Diego já deve ter visto, talvez alguns outros professores já tenham trazido para vocês também. Mas para o conteúdo de elétrica, principalmente nessa parte aqui, vai ser tá bem legal aqui para a gente visualizar algumas coisas, né? Então, vejam só, eu tenho um corpo aqui, todos os corpos estão neutros, a parede está neutra, porque ela está conectada ao Terra, na nossa referência. Temos uma camiseta de lã, muito bem desenhada aqui.
Não gostei muito da cor, particularmente eu prefiro um preto ou um cinza, não sei vocês. Temos um balão amarelo. Nesse caso que eu não consigo escolher a cor do balão, o amarelo está tudo bem. E ele também está neutro. Tudo bem? Tem a mesma quantidade de elétrons e prótons para cada material. Então, se eu pegar o nosso balãozão aqui e atritar o material na camiseta, o que eu vou fazer? Eu estou atritando. Estou absorvendo os elétrons dele. Tudo bem? É isso que acontece quando a gente atrita um material no outro. Considerando que esses dois materiais são condutores e eles são. Se vocês fizerem isso com um balão na casa de vocês, na camisa de lã ou no cabelo, você já deve ter visto isso aí em vários lugares, você vai conseguir carregar o seu balão ou o seu material negativamente. Bom, estou com o meu material negativamente carregado. O que vai acontecer? Olha que interessante se eu soltar ele, para onde é que ele vai, ó. Viram isso aqui? Olha o balãozinho. Ele tenta grudar na camiseta. O que está acontecendo aqui? Cargas positivas atraem cargas negativas. Isso aqui é a lei do universo, cara. A lei toda a elétrica, toda a eletricidade, tudo que seja eletrostática, eletrodinâmica, nesse caso eletrodinâmica, porque as cargas estão se movimentando, se baseia nisso aqui. Cargas positivas atraem cargas negativas e cargas positivas repelem cargas positivas, assim como cargas negativas repelem cargas negativas. Ou seja, sinais diferentes se atraem, sinais positivos se repelem. Então, quando você perguntar, por que eu não conheço uma pessoa que é igual a mim? Porque vocês se odiariam. Você não consegue conviver com uma cópia de você mesmo por mais de um dia. Vocês vão se pegar em discussões loucamente. Isso é realmente, Marcos, isso se aplica à nossa vida aí. Então, parem de tentar buscar uma pessoa igual a vocês. Quanto mais diferente de vocês, melhor, porque ela vai ter paciência para te aturar. Isso é uma verdade. Então, vamos lá. Vejam o nosso referencial, que é a parede. Olha só, o meu material está carregado negativamente, né? Olha o que vai acontecer se eu aproximar meu balãozinho da parede. Olha as cargas negativas ali, ó. Ó, vou mostrar de novo, ó. Rapidinho. Repelindo as cargas negativas. Por quê? Porque o meu balão está carregado negativamente. Beleza? Ó. Legal esse efeito, né? E vejam que o balãozinho, olha, ele sempre é atraído para o lugar mais positivo que ele tem. Aqui a gente poderia fazer com 2 balões, mas acredito que não tem necessidade. Esse foi o primeiro exemplo aí. Tem outro cara aqui que vocês provavelmente conhecem também. Nosso querido John Travolta, ou nesse caso, John Travoltagem. Espero aí que ele não peça direitos autorais aí da nossa aula, do nosso cursinho, senão vai ficar meio problemático. Mas o que acontece, né, aqui com John Travoltagem? Ele tem o bracinho dele aqui, Vejam que a maçaneta, ela é o material condutor, porque ela é de ferro, geralmente, né? Considerar aqui que seja de aço, de alumínio, enfim, qualquer material condutor aí que a gente tem. E o John Travoltagem aqui, se ele começar a dançar, ele vai acumular cargas negativas, porque ele tá se atritando no tapete. Assim, vamos absorver nesse caso que ele está de bota, e a bota é um material isolante. Mas digamos que ele esteja com a bota de ferro, está atritando no chão. O John Travoltagem, ele vai se acumular de cargas negativas. Quando ele encostar em um material neutro, por condução, o que vai acontecer com ele? Vai tomar um choquinho. Beleza? Então, ó. Carregado. Aí eu vou abrir a porta aqui. Deixa eu me carregar um pouco mais aqui. Como quem não quer nada, vou sair agora rapidão. Toma aquele choquinho. Você estava carregado. Você encostou em um material condutor. Você transferiu energia. Você transferiu elétrons para esse material. Tudo bem? Então por que os elétrons não ficaram só no John Travoltagem e foram para o metal?
por causa da lei da natureza, que as coisas tendem a entrar em equilíbrio. Então, o ferro, ou qualquer outro material condutor, ele vai ver que um outro material que encostou dele ou se aproximou dele está carregado negativamente, ele vai tentar equalizar, mesmo que os dois fiquem, no final, carregados negativamente, mas a intensidade é menor. Beleza? Pode parecer um exemplo meio bobo, mas é divertido aí, dá para deixar vocês acordados aí. Vamos embora. Vamos dar. Inclusive, Alan, me lembra aí só qual o momento que a gente tem o nosso intervalo? Que horas? Nosso intervalo do café? 10 horas? Então tem mais uma meia hora aí, tá tranquilo. Tá bem legal aqui no planejado. Então vamos lá. Opa. Spoiler. Isso é uma questão da UFSC, tá? Eu acredito que foi de vestibular, eu não lembro se eu fiz isso aqui numa prova, provavelmente aqui foi uma prova do Diego, não tem problema nenhum, porque as provas dele são piores do que as questões de vestibular, mas é um ótimo professor. Uma placa de vidro eletrizada com uma carga positiva é mantida próxima a uma barra metálica isolada e carregada com carga mais Q. Ou seja, se está ligada positivamente, ela está carregada positivamente, significa que ela está com uma falta de elétrons, né? Conforme ilustra na figura abaixo. Então, nós temos o que aqui? Uma placa de... Oh, meu Deus. Uma placa de vidro, né? Carregada positivamente aqui nesse nosso canto direito. Uma barra metálica, material condutor, e um suporte nessa barra metálica, um material isolante. O que significa que essa placa não está em contato com o nosso referencial Terra. Então, ela não pode pedir elétrons para ninguém e nem doar elétrons para ninguém. Todos os elétrons dela vai estar nela aqui mesmo. Ela vai ter que se virar com o que ela tem. Beleza. Aí ele pergunta, é correto afirmar que se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, a placa de vidro for afastada e... Calma, ó, se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, a placa de vidro for afastada e a seguir a ligação com o solo for desfeita, a barra ficará carregada negativamente. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão chutando aí se vocês acham que é verdade ou é mentira, tá? Vamos fazer um joguinho do X ou bolinha. Manda um X ou bolinha no site aí. No site. No chat aí. Para vocês, isso aqui tá certo ou tá errado? Vamos lá. X para errado, um Ozinho ali, uma bolinha, um zerinho por certo aí. Vamos lá, galera. Interajam comigo. Mantenham o professor de vocês acordado. Vou ler de novo, hein? Se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, veja bem, conectei a minha barra metálica ao terra. A placa de vidro que estava próxima à barra for afastada, afastei a placa. Retiro a ligação com o solo, cortei a ligação com o solo. Essa placa vai ficar carregada negativamente? Essa é a pergunta. Vamos lá, vocês acham que isso está correto ou incorreto? Para incorreto, coloque um X no chat. Para correto, coloque um Ozinho, um zerinho, um Czinho para dizer que é uma bolinha. Ou digita correto, ou digita incorreto também, o que vocês preferirem. O que vocês acham aí? X, incorreto. Alguém acha que está correto? Incorreto? Manda aí, eu não sei. A gente vai descobrir agora. Correto, incorreto? Xzinho, todo mundo mandando um Xzinho aí. Então, eu tenho a barra, tinha o material positivamente carregado próximo, conectei ao terra, tudo bem. Então, agora, isso aconteceu uma coisa aqui nesse momento. Aí eu afastei a barra, aconteceu outra coisa. Aí eu cortei o terra. Aqui, o meu material, minha barra metálica, ficou carregada negativamente? Se vocês prestarem atenção, esses passos é exatamente os passos que a gente fez para... Exatamente não. É muito parecido com os passos que a gente fez para eletrização por indução. Só que tem um porém. Vejam. Barra carregada positivamente. Essa é a minha mão aqui. Barra metálica e o terrinho aqui.
Quando eu aproximo minha barra carregada positivamente do meu material metálico, condutor, o que vai acontecer? Como ele está conectado ao terra, bom, os elétrons deles vão ser atraídos para a borda do material, e como ele está conectado ao terra, o terra vai ficar mandando elétrons para ele. Ele vai falar, cara, alguém está puxando elétrons de você aí, cara, eu vou te mandar mais aqui. E vai mandando. Então, esse material agora está carregado negativamente. Só que o que aconteceu? Diferente do processo de indução, ele, aqui nesse exemplo, ele afastou o material positivo. Ele deu tempo, ele afastou o material positivo carregado. O que aconteceu nesse momento? A barra que estava carregada negativamente, como ela ainda está conectada ao terra, os elétrons voltaram. É como se o material estivesse dizendo, cara, eu não estou precisando mais de elétrons, toma aí, eu quero ficar neutro de novo. Entregou os elétrons para o terra, beleza. Aí, depois disso que o cara foi lá e cortou a conexão com o solo, cortou a conexão com o terra, mas isso com certeza já deu tempo do material ficar estabilizado de novo. A barra, no fim, então, ficou neutra. Mesma quantidade de prótons e elétrons, porque ela ainda tinha conexão com terra quando o outro material carregado positivamente foi retirado. Tudo bem. Então, está incorreto. Todo mundo aí que citou acertou. Quem não citou, eu também não sei. Mas se você falou incorreto na sua mente, você estava correto. Se você falou correto, você estava equivocado. Mas não tem problema, porque estamos aqui para aprender. O conhecimento é muito importante. Mas vejam que essa questãozinha ela está errada por uma frase. Às vezes vai ser uma palavra. Então fiquem muito atentos. Vestibular gosta muito de fazer isso, tá? Vestibular gosta muito de colocar frases iguais, frases com, tipo assim, ó, as mesmas sentenças, mudando uma palavrinha ou outra, mudando uma vírgula, mudando um ponto, mudando a ordem. Mas isso importa, tá? Muitas vezes isso importa. Vamos lá. 2. Se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, temos o referencial de terra. A seguir for desconectado novamente, tiramos o referencial de terra. Com a placa de vidro mantida próxima, a placa de vidro ficará neutra. Essa afirmação está correta ou incorreta? Manda aí no chat um X ou uma bolinha. X ou bolinha, X ou bolinha. Vamos de novo. A barra está conectada no terra. Tirei o terra. Mas ele fala no final que a todo momento a minha carga positiva estava do lado. Então, aqui, ó. Placa metálica conectada, minha barra aqui do lado. O que aconteceu nesse momento? Puxou elétrons, vários elétrons. Vários elétrons. A minha barra metálica agora está carregada negativamente. Cortei o terra. Ele perguntou o que aconteceu com a minha barra. Está carregada neutra? Está neutra? Não. Eu já dei spoiler da resposta, mas a barra está carregada negativamente. Por quê? A todo momento eu mantive a minha carga positiva próxima à minha carga negativa. Então, eu carreguei ela, cortei o terra, ainda os elétrons ficaram lá. Tudo bem? Mesmo que eu tivesse tirado, os elétrons ainda ia manter lá, porque não ia ter como eles voltarem para o nosso referencial neutro. Então, essa também está incorreta. Vamos para 4. Se a placa de vidro atrair um pequeno pedaço de cortiça suspensa em um fio isolante, agora mudou o enunciado. Mudou a ideia. Se a placa de vidro atrair um pequeno pedaço de cortiça suspenso por um fio isolante, ou seja, se ela atrair um pequeno material que pode ser condutor, por um fio isolante, ou seja, ela não está conectada ao terra, pode-se concluir que a carga da cortiça é necessariamente negativa. Necessariamente negativa. Correto ou incorreto? Vamos lá, galera. Valendo! É o jogo do Brauski. Você pode responder o que você acha. Se você pode mandar um ozinho, uma bolinha no chat se você acha que isso está correto. Pode mandar um X se você acha que está incorreto. Vamos lá, vamos lá. 10 segundos aqui, valendo. Entretenimento.
Isso não é uma aula, isso é um entretenimento. Devo dizer para vocês que às vezes eu tenho saudades das aulas, às vezes nem tanto, mas esses momentos assim é sempre bom. Vamos lá, algumas pessoas já nos responderam aí, a maioria está achando que está correto. Então vejam bem. Carga positiva, que é a nossa placa de vidro, né? Ela vai ter um fio suspenso, imagina que é um fio suspenso, a corticinha, um material qualquer. Se eu chegar, então, com minha carga positiva próximo e atrair, ele está falando, essa cortiça é necessariamente negativa? Vejam bem, se ela for negativa, o que vai acontecer? Pum, vai atrair. Tudo bem, concordo com vocês. Mas qual é o outro caso? O outro caso é se ela for neutra, correto? Bom, se ela for positiva, quando eu aproximar, vai repelir a cortiça, porque duas cargas positivas se repelem. Mas se ela for neutra, o que vai acontecer? Vai atrair também, porque vai atrair os elétrons que estão no material. O outro material, como ele é muito benevolente, ele vai falar, cara, tu tá carregado positivamente, cara, toma os elétrons aqui para ti. Aí eles vão, ó, se atrair. Então, nesse caso, se a cortiça fosse neutra, eles também se atrairiam. Então, só pela palavra necessariamente, está incorreta. Tudo bem? Vejam, uma palavra mudou todo o sentido da frase. Ela poderia ser neutra também, mas não como ele excluiu essa possibilidade, como ele falou, tem que ser negativa, ficou incorreto. Mas o conceito, se você tirar o necessariamente dali, vai estar correto. Vamos para 8. Se a placa de vidro repelir um pequeno pedaço de cortiça suspenso por um fio isolante, pode-se concluir que a carga da cortiça é necessariamente positiva. Essa eu acabei de comentar com vocês. São 3 casos. A carga poderia ser positiva, negativa e neutra. Fiz um 3 meio louco aqui. Aproximei a barra positiva, a cortiça foi repelida. Bom, se ela fosse negativa, a carga ia ser atraída para o material. Se ela fosse neutra, como a gente viu, ela também seria atraída, porque o material também iria querer fornecer elétrons. Agora, se ela foi repelida, ela é necessariamente positiva. Tudo bem? Porque positivo com positivo vão se repelir. Então, essa 8 aqui está correta. Então, até agora a gente tem a 8 correta. Daí vamos para a última, que é a 16. Nas condições expressas na figura, a carga mais Q da barra metálica distribui-se uniformemente sobre toda a superfície externa da barra. Essa aqui para você entender o que aconteceria, você tem, que ele fala assim, ó, a carga mais Q da barra metálica distribui-se uniformemente sobre toda a superfície externa da barra. O que a gente pode pegar desse cara? É confusa essa pergunta e provavelmente ela seria uma pegadinha na hora que você estaria fazendo ali a sua prova. O que ele quer dizer aqui com essa questão é o seguinte, ele está falando para você aqui, cara, se esse material está neutro, porque veja bem, na imagem ele está sobre um suporte isolante, esse material está neutro. Eu não encostei os dois materiais, eu só aproximei. Isso significa, então, que se essa barra está neutra, quer dizer que toda a barra está neutra. Toda. Pensa a barra como um objeto agora mesmo. Quer dizer, então, que em todo lugar que eu olhar, se eu olhar seção por seção do material, em todo lugar eu vou ter a mesma quantidade de cargas positivas, no caso. Vocês acham que isso aqui está correto ou incorreto? Quando eu estou falando cargas positivas, eu não estou falando de prótons, tá? Eu estou falando de, tipo, todo local
vai ter o mesmo balanceamento de cargas ali naquele. Se ele está em neutro, todo material vai ter o mesmo balanceamento de carga. A cada seção do material eu vou ter o mesmo número de prótons e elétrons. Mandem aí, pessoal, o que vocês acham? Essa é a pegadinha. Essa provavelmente daria uma pegada. Essa você tem que pensar assim, ficar refletindo um pouco na prova. Outra dica. No vestibular, confiança. Confiança tira metade dos outros caras. Porque se você está aqui, enquanto vocês estão pensando na resposta, quero ver X ou bolinha aí no chat. Quando você está confiante, você está aqui, ó, pensando, mas você já está com a cara de quem já sabe a resposta. Você só está refletindo sobre ela. Você está aqui, ó. Aí olha para o lado, aí o outro cara que está na frente também que não sabe, na frente não, do lado de você, vai olhar para você e vai falar assim, caralho, cara, desculpa, sem palavras, corta isso na edição, por favor. Vai falar, caraca, esse cara sabe o que ele está fazendo, ele está só refletindo ali. Se o cara está refletindo, está nessa pose, é porque o cara já terminou a prova e está só refletindo aqui. Mas você está aqui, ó, não faço ideia do que eu vou fazer, mas eu estou aqui, ó, com o olhar fixo, confiança, abalando. Tem que chegar, tem que chegar no dia da prova, se for presencial. Jogador caro, tem que chegar na sala camisa 10, já tem que chegar aqui, jaquetinha já olhou, pá, garrafinha de água do lado, uma caixinha de bis aqui na outra mão, canetinha no bolso, preta, transparente, andando aqui. Não, você também vai fazer o curso tal? Fala, tô tentando. Eu falei, não, uma vaga já é minha, né, cara, mas vamos embora aí, boa sorte aí pra ti. Aqui, pique o jogador caro, você tá na cadeira, confiança, olhando pra cima, só esperando, tal, mesmo que esteja nervoso, mas tem que estar aqui para o quê? Abalar a confiança já do pessoal que está do lado. Você fala, pô, esse cara aqui tá tão confiante assim, é porque esse cara sabe tanto, sabe? A resposta para essa pergunta, melhor, para essa afirmação, seria incorreta. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que as cargas positivas vão atrair as cargas negativas da barra metálica? Mesmo que o material por todo continue neutro, aqui na borda do material da barra metálica, você vai ver a maior presença de cargas negativas aqui. Exatamente. Exatamente. É na mesma situação do balão. No nosso caso lá, o balão estava carregado negativamente, né? E o que aconteceu? Aqui, na borda do material, ele repelia as cargas negativas e tinha uma maior concentração de cargas nesse canto da barra, né? Então, vamos aqui de novo, ó. Se o meu balão está carregado negativamente e eu aproximo ele da parede, o que vai acontecer? Aí eu falo para vocês, a parede está neutra? Está neutra. Ela não perdeu e nem doou nenhum tanto de elétrons. Mas em toda a seção do material, eu tenho a mesma quantidade de carga? Não. Se vocês olharem, no canto da parede agora, direito, eu vou ter mais cargas negativas, enquanto no canto da esquerda, em alguns lugares da parede, eu nem vou ter carga negativa, só vou ter carga positiva. Beleza? Por isso, por esse fenômeno, apesar do material ser neutro, a afirmação está incorreta. Tá bom? Beleza. A gente tem mais 15 minutinhos antes do nosso intervalo. Vou passar aqui um pouquinho mais, mas daqui a pouco a gente vai parar aí para vocês tomarem um café, dar uma acordada. Quem é da academia, fazer aquele whey protein, fazer aquela batida de abacate, blá, 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 blá. Quem não é da academia, assim como eu, vai só pegar um cafezinho, um suco de laranja, uma bolacha, uma traquinas. Quem é amante de um Doritos, vai pegar o seu Doritos pela manhã, se bem que sábado de manhã não recomendo, como uma frutinha, alguma coisa assim. Quem é do chazinho, assim como eu também, mas não tem uma chaleira em casa no momento, pegue um chazinho também. Alan lembrou muito bem, deixem os seus nomes para a chamada, tudo bem? Vocês sabem o quanto é importante ter a presença de vocês aí para a gente registrar e vocês ganharem o seu diplominha no final. E outros brindes também, que eu fiquei sabendo aí que vai ter. Então, para quem ficar até o final do curso, segue lá. Continuem firmes e fortes. E eu
o jacaré vai vir forte aí. Tá bom? Então, sobre... vai deixando o nome na chamada aí, pessoal. Não fiquem tímidos, podem colocar o nome de vocês aí. Lei de Coulomb. Então, esse fenômeno que foi observado das cargas se repelirem ou se atraírem, quem conseguiu provar isso matematicamente, por isso é uma lei, tá? Foi Coulomb. E no teorema dele, ele disse o seguinte: duas cargas elétricas se atraem quando possuem cargas de sinais diferentes e se repelem quando possuem cargas de mesmo sinal. Então aqui a gente já vai entrar um pouco mais de matemática, não só observação. Nós temos então duas cargas Qs, nesse caso Q1 e Q2, uma carregada positivamente e uma carregada negativamente. Vocês veem que elas estão a uma distância R, e quando eu aproximo uma distância suficiente R dessas cargas, eu começo a gerar uma força de atração entre elas. A carga Q1 positiva começa a se atrair em direção à carga Q2 e a carga Q2 se atrai em direção à carga Q1. Essa força, ela é igual... Aí a gente já vai ver, tá? Mas ela é igual para as duas cargas? A força total, provavelmente sim. Mas a gente vai explorar isso hoje ainda, tá? Então, um pouco de equação aqui para vocês que devem amar equações. Inclusive, ela até pode me lembrar, tá? Mas quantas equações, gente? Na prova do vestibular, não sei se vocês já viram, você tem uma lista de equações, tá? Só que elas não têm nome e não estão enumeradas. São equações soltas lá. Tem uma folhinha lá de... Alan, me lembra se ainda é assim, mas eu acredito que sim, né? Você tem uma folha lá cheia de equações, das mais variadas que você imaginar, que pode você ter que usar naquela prova ou não. Você pode resolver sem ou não. E você pode consultar aquelas equações, só que ele não te diz o nome da equação, não te diz para que é usado. Ele vai estar lá, vai estar tipo assim escrito assim, ó, F igual a K, Q1 vezes Q2 sobre R quadrado. Vai estar lá. Então, não se preocupem em gravar a equação. Ah, não, é a equação de força entre duas cargas é K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R quadrado. Tem que gravar isso. Tem que tatuar na minha pele aqui, eu vou tatuar essa equação. A equação vai estar lá. Se você precisa, ela vai estar lá. A questão é que vai ter outras equações, não erradas, tá? Não vai ter, tipo assim, F igual a K, Q1, Q2 sobre R quadrado. E a outra vai ser F igual a K, Q1, Q2 sobre R. Aí tu vai falar, puta, tem quadrado ou não tem quadrado aqui? Não, vai estar a equação certa. Só que para outra coisa, vai estar lá F igual a MA, vai estar F igual a menos KX, vai estar várias equações. Só que você vai ter que saber qual que você vai ter que usar naquele momento e naquele exercício, tá? Então, essa equação de força, inclusive, se vocês verem, essa equação se assemelha muito a outra equação muito importante também que vocês estudaram, que é a equação da lei da atração gravitacional universal, que são o quê? A força gerada de atração entre dois corpos é igual a uma constante... isso. Alan falou que vai mostrar para vocês um print aí do formulário. A força de atração vai ser igual a uma constante vezes as duas cargas. No caso da nossa gravitação universal, tem a massa dos dois objetos. Dividido por R quadrado. Ou seja, a distância ao quadrado entre elas, tá? Que não é o raio da carga, é a distância ao quadrado entre elas. Para a lei de Coulomb, para as cargas elétricas, a constante K, ela vale 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tudo bem? Isso aqui foi testado muitas vezes com muitas cargas e se encontrou esse valor. Então, constante, quando vocês verem, tem uma equação para você chegar nela. Então, tipo, eles trabalharam em cima. Provavelmente, no começo, eles trabalharam com valores.
Depois eles foram buscar o que eram esses valores. Mas lá na apostilinha vocês vão conseguir ver lá a equação que você chega nesse 9 vezes 10 aí, em algum momento, eu acredito, tá? Mas ela é a constante que está na lei de Coulomb para atração das cargas. Então, rapidamente aqui o problema, como a gente já está quase no nosso intervalo, eu não vou chegar a mostrar para vocês esse aqui, mas só para comentar, eu vou ler com vocês, a gente vai desenvolver ele, tudo bem? Inclusive, eu acho que eu acho, inclusive, aqui que tem um print errado aqui, hein? Tem um print errado aqui também. Veio um print errado aqui, mas tudo bem. Esse exemplo aqui eu trago para vocês depois, esse meio da UDESC, mas vamos nesse da Unifesp aqui. Não, eu posso ler esse exemplo aqui para vocês, tá? A interação elétrica entre duas partículas eletricamente carregadas não necessita de contato entre as partículas, ou seja, ela pode ocorrer à distância. A interação ocorre por meio de campos elétricos, que dão origem à lei da força conhecida como lei de Coulomb. A magnitude da força que atua entre as duas partículas eletricamente carregadas depende apenas como a gente viu no slide anterior, o que depende a força? Depende das cargas, das partículas e da distância de separação entre elas. Tudo bem? Também vocês vão ver mais para frente que depende também do meio em que elas estão, tá? Então, essa constante K, ela vem um pouco disso também, ela vem tratar do meio em que ela se encontra, tá? Então, essa lá, quando vocês olharem, vai ser a resposta correta. Tem uma resposta que diz que depende só das cargas ou da distância. Isso, se a gente considerar o vácuo, sempre vai estar correto, mas se a gente considerar o meio também, isso importa, porque, por exemplo, se você tiver em um meio que a intensidade do campo vai ser forte, vai agir de uma forma, se você tiver num meio em que a intensidade do campo vai ser fraca, ou que você tem interferência de outros campos, a força vai ser diferente, tá? A outra questãozinha, duas partículas de cargas elétricas Q1 e Q2, eles dão os valores em Coulomb ali. Coulomb é a unidade para cargas elétricas, tá? Estão separadas no vácuo por uma distância de 10 na menos 9 metros, sendo que K é 9, 10 na menos 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A intensidade da força de interação entre elas é. Para resolver essa continha aqui, ele já deu os valores para a gente. Então, veja, os cálculos, geralmente nessa parte, são os valores muito dados assim para vocês, tá? São sempre, tipo, bem explícito o que tem que fazer. Tem que saber a equação correta que vocês têm que usar. Conhecendo o conceito do que vocês estão calculando, que é o que eu quero passar mais para vocês, vocês vão conseguir, até mesmo se não lembrar tanto da equação, mas vocês vão lembrar, eu não lembrei da equação de Coulomb no momento, da lei de Coulomb no momento, mas eu lembrei da gravitacional. E aí eu lembro, tem associação igual entre elas, é uma constante vezes a carga de uma, a carga da outra, dividido pela distância ao quadrado. Cara, você já tem a resposta desse exercício aqui. Você vai fazer K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. No caso, a distância entre elas é 3 vezes 10 na menos 9 ao quadrado. Fazendo essa continha aí, vocês vão chegar na resposta de 2,410 newton, 10 vezes 10 na menos 4 newton. Tudo bem? Vocês vão precisar fazer isso muito. Fazer conta de cabeça na mão sem calculadora, né? Então, veja aqui que essas contas são números simples até. A questão aqui vai ser os expoentes, no caso, né? Então, quando você está multiplicando, você
soma eles, e quando você está dividindo, você diminui eles. Tudo bem? É isso? Não. Não, 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 não. Falei errado. Deixa eu lembrar aqui. Quando você está dividindo, você divide os números em si, tá certo? É isso aí mesmo. E aí, quando... Ou melhor, vou falar de novo. Quando você está multiplicando, você soma eles, tá certo. E quando você está dividindo, você diminui eles. É isso? Deixa eu conferir aqui. É isso sim, Lucas. É isso, né? Aham. É isso aí. Faz um tempo aqui que eu não faço essas equações, tá? Mas é isso aí sim. Tá bom? Então, geralmente nas contas você vai ter que fazer muito isso, tá? Na hora da prova, na hora do vestibular, sempre tem essas o que vai pegar mais. Os números vão ser pequenos, assim, vai ser 3, 4, mas cuidem com o sinal do expoente. Tipo assim, se você. Exatamente, quando tá diminuindo, se vai dividir, se é tipo assim, ó, você tá dividindo 10 na 5 dividido por 10 na menos 3 vai ser 5 menos 3. Tudo bem? Lembrem-se disso. Então vai ser 5 mais 3. Beleza, o sinal se mantém, o sinal do expoente se mantém. Um outro exemplo aqui, só antes da gente entrar no nosso intervalo sobre a lei de Coulomb. Esse exemplo aqui ele é um pouquinho mais complexo, mas eu trouxe aqui ele só para mostrar para vocês como é que vocês resolveriam ele, tá? Porque ele é um exemplo que você teria que trabalhar com muita álgebra. E assim, trabalho com álgebra, gente, é fazer álgebra, não tem muito o que falar, tá? Então ele fala para vocês, sempre quando ele fala assim, prove alguma coisa, é que ele quer que você olhe o problema, equacione ele e chegue no mesmo lugar que ele chegou. Então essa equação ali, mostre que Q2 ao quadrado, cosseno de θ igual a 16π, permissividade elétrica no vácuo, mg, L quadrado, seno ao cubo de θ é igual, você vai ficar, pô, não sei nem por onde é que eu começo aqui. Mas calma. Você vai fazer. Lê o enunciado primeiro que eu pulei essa parte. As bolinhas idênticas de massa M e carga Q estão penduradas no teto por barbantes isolantes de comprimento L. Em virtude da repulsão elétrica, elas se afastam e com a abertura resultante do ângulo equilíbrio igual a 2θ, conforme aparece na figura. Então, assim, para resolver esse problema, você vai ter que estar se finalizado com o conceito de vetores, né? Nesse caso aqui a gente vai ter força-peso das bolinhas para baixo. Você vai ter a força elétrica na direção de X. Você vai ter a força elétrica atuando aqui na direção de X e aqui também. Você vai ter a tensão nas cordas aqui. Tudo bem? E aí você vai separar todas essas forças em componentes de X e Y para fazer o seu equacionamento, tá? Mas assim, essa parte não tem segredo, gente. É você olhar para o problema, ele vai sempre pedir, prove uma coisa muito louca que você não viu ainda. Mas calma, pega o problema, pega todos os conhecimentos que você já tinha anteriormente, vai analisando e passo a passo. Vamos para o intervalinho, assim que eu chegar, eu mostro para vocês como é que seria esse passo a passo, tá? E aí a gente continua, tudo bem? Mas vamos fazer um intervalinho então. 15 minutinhos, Alan? 15 minutinhos para o pessoal fazer um cafezinho, tomar um café, pegar uma bolacha. Isso, aham. 15 Pode ser minutinhos? uns 15 minutinhos, né? Não tem problema. Então, 10 e... Voltamos aí umas 10h15. 10 Pode e ser. 15 a gente volta. 10 e 15 a gente volta. Eu vou Beleza? parar a gravação e daí quando a gente voltar eu inicio de novo. Beleza, pessoal. Então, bom cafezinho. Daqui a pouco a gente volta aí.